Tudo certo, Andreasa, bom dia. Andreasa, a gente vai falar sobre a chegada, né, do texto da reforma tributária no Senado. E a gente fica se perguntando aqui como vai chegar, né? Porque agora já se fala em possibilidade de fatiamento, se vai ou não passar por comissões, talvez passe por pelo menos duas delas, a de Constituição e Justiça, talvez a de Assuntos Econômicos. E aí, Andreasa? Cássia, uma PEC, um projeto de emenda à Constituição, como esse da reforma tributária, dá muita visibilidade ao parlamento, aos parlamentares, aqueles que participam decisivamente da gestão legislativa da coisa. No caso da Câmara, a gente viu como alguns personagens se projetaram para benefício político. E pelo amor de Deus, do jogo. Vocês viram o protagonismo do Arthur Lira, protagonismo do relator Aguinaldo Ribeiro e de outros tantos. É óbvio que o Senado não perderá essa oportunidade de mexer no texto, de dar contribuições do Senado e ter protagonismo nessa reforma. E repito aqui, isso é do jogo. O Senado da República, eu sou um cético, né? Eu sou desconfiado. O Senado da República, recentemente, piorou o texto do arcabouço fiscal. O texto aprovado na Câmara já era bastante frouxo, mas foi muito afrouxado pelo Senado, que pendurou coisas a mais para fora do teto, chamemos assim. Pode ser que dessa vez, liderado por Davi Alcolumbre, é sempre bom frisar isso, você falou na Comissão de Constituição e Justiça, é óbvio que passará por ela, tem de passar, uma PEC tem de passar por comissão, não podemos normalizar, de repente se soltar desde dentro do parlamento, Rito Lira, né, na Câmara, a possibilidade de uma PEC não passar por comissão ou de não cumprir algumas das etapas. Não. O parlamento é feito desse rito, desse debate, do espaço para o dissenso, para o contraditório. Eu falava do Davi Alcolumbre. É um dos fiéis da balança nessa história. Foi decisivo várias vezes para acelerar quando o seu interesse, para segurar quando não. Então, tem essas questões aí rondando sobre as possibilidades de melhora do texto e do ritmo para que o texto avance. E a questão que fica cético que sou, a pergunta é, pode melhorar no Senado o texto da reforma tributária? Tudo é possível. Tem coisas para melhorar. Um dos puxadinhos, vergonhosamente sim, porque não se pode aceitar, repito aqui, a inclusão de dispositivos que mexerão com a vida de milhões de pessoas, com uma votação já iniciada na Câmara. Falamos aqui na semana passada, muitos, para não dizer todos, os parlamentares que votaram na Câmara pela reforma tributária não conheciam integralmente o texto. Então, um dos puxadinhos incluídos dessa maneira, às pressas, no texto, consistiu num gatilho para a criação ou para a possibilidade de criação de novo imposto estadual, no caso para produtos primários ou semi-elaborados. Uma óbvia pancada na natureza de uma reforma que se pretende simplificadora. E tem também, se há o que melhorar, tem também muito o que piorar. Por exemplo, criar mais regimes de exceção para setores fortemente representados por lobbies. O texto da Câmara é cheio de exceções, é cheio de regimes especiais, o que projeta a preocupação legítima sobre qual será a alíquota final desses IVAs, né, desse IVA dual. Surge a discussão, por exemplo, da recolocação no texto do instrumento que prorrogaria os benefícios fiscais para plantas automobilísticas no Nordeste, no Norte e no Centro-Oeste do Brasil, até 2032. Isso foi retirado na Câmara, mas há uma pressão muito grande para que volte ao texto no Senado. Também não dá para ser, pessoal, irrealista. O Senado tem uma natureza diferente da Câmara. O Senado é a casa da federação. Ela tem a sua distribuição, o Senado tem a sua distribuição, seu plenário, composto
por 3 senadores por estado, independentemente, portanto, do tamanho do estado. É claro que a questão federativa terá um peso maior no Senado. E aí eu estou falando do tal Conselho Federativo, tão controverso na Câmara e que, sob forte pressão dos estados do Sudeste, sobretudo também do Sul, mas fundamentalmente liderado por Tarcísio de Freitas, esse Conselho Federativo deu aos estados do Sudeste, a rigor, um poder de veto sobre as deliberações desse conselho, que será o responsável pelo IBS, que é o IVA estadual. Os estados do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste se articulam no Senado legitimamente para rever isso, em busca de algum equilíbrio. E aí surge também a questão do Fundo de Desenvolvimento Regional, que é aquele destinado para compensar possíveis perdas dos estados e municípios em função da mudança no sistema tributário. Esse modelo do fundo ficaria, segundo o texto da Câmara, para uma lei complementar. Aliás, muitas coisas ainda depender de lei complementar, muitas coisas ainda não conhecidas sobre a reforma tributária em função disso. Os senadores, pressão também dos estados do Norte e do Nordeste, querem incorporar essa questão, detalhar o fundo na PEC e não em lei complementar. Então tem algumas arestas aí e finalmente surge a questão que Cássia levantou sobre a possibilidade de fatiar a PEC, deixar para a votação mais célere aquilo que seja consensual, portanto o núcleo da PEC, da reforma, e aquilo que for mais controverso, polêmico, ficando para uma segunda etapa, para uma segunda PEC, que poderia ter maior debate. Essa segunda PEC, tendendo, se for assim, se for fatiado, tendendo a não avançar nunca, a ficar parado. Na reforma previdenciária houve uma coisa assim parecida. Mas vamos ver, certo? Só não dá para considerar que a coisa esteja resolvida. Tem muita coisa a ser esclarecida e o Senado vai exercer as suas prerrogativas. Eu só espero que não se aplique o modelo Davi Alcolumbre. Eu falo muito do modelo Lira, espero que não se aplique o modelo Davi Alcolumbre, porque sabe segurar a pauta quando não atendido nos seus interesses. Vamos lembrar do caso, na CCJ mesmo, da aprovação de André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal. Enquanto não foi atendido, criou dificuldades para o troço. Então, tem chão pela frente, tá bom, pessoal? Tá bom, Andreasa. Obrigada. Até amanhã. Beijo. 9h16.